Na cidadezinha próxima ao Vale das Almas, campos dourados de trigo se estendiam até as montanhas imponentes. Ao entardecer, o céu alaranjado banhava a paisagem com tons místicos, enquanto o canto dos pássaros ecoava pelos campos, anunciando que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Rafael era um homem de olhar profundo, enraizado na terra como suas raízes de lavrador. Suas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo e esperança resiliente. Os sulcos em seu rosto, marcados pelo sol e pelo tempo, revelavam uma alma paciente que carregava o peso de sua família com dignidade e amor incondicional. Seus olhos, mesmo cansados, brilhavam com determinação. O dia de Rafael começava antes mesmo do sol despertar, com o canto dos primeiros galos rompendo o silêncio da madrugada. Sua rotina era uma dança antiga e sagrada com a terra, onde cada movimento carregava a sabedoria de gerações de lavradores que entendiam o delicado equilíbrio entre o trabalho e a esperança. Clara, sua esposa, preparava o café com grãos torrados em casa, enquanto os dois filhos, Pedro e João, se organizavam para auxiliar nas tarefas diárias. O café quente e forte era mais do que um alimento. Era um ritual de conexão familiar. Um momento onde trocavam olhares, expectativas e fortaleciam os laços que os sustentavam. Rafael sabia que cada dia era uma batalha silenciosa contra as incertezas da natureza. Seus passos firmes percorriam os campos de trigo, observando cada planta, cada palmo de terra com um carinho quase paternal. Suas mãos calejadas tocavam as espigas ainda verdes como se pudesse transmitir energia e proteção através do toque. A seca havia deixado marcas profundas, não apenas na terra, mas na alma daqueles agricultores. Rafael sentia o peso dessa realidade em cada suspiro, em cada gesto. Não demonstrava desespero, mas uma determinação serena de que a persistência seria sua maior aliada. Sua fé movia montanhas. Mesmo quando a paisagem parecia árida e sem esperança, os vizinhos eram sua segunda família. Trocavam sementes, ferramentas, conselhos e esperanças. Nas tardes quentes, reuniam-se para compartilhar estratégias de cultivo, histórias antigas e sonhos de tempos melhores. Rafael era respeitado não por sua riqueza, mas pela integridade e generosidade com que conduzia sua vida. À noite, quando o sol se punha pintando o céu com tons alaranjados, Rafael reunia sua família. Os momentos à mesa eram sagrados. Conversavam sobre o dia, dividiam preocupações e celebravam pequenas vitórias. Pedro e João aprendiam mais do que técnicas agrícolas. Absorviam lições de resiliência, amor e dignidade. Sua vida era um testemunho silencioso de que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na capacidade de amar, persistir e acreditar, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Rafael era mais do que um lavrador. Era um guardião de esperanças, um cultivador de sonhos que brotavam da terra com a mesma força com que sua família crescia. A severa seca avançava sobre o Vale das Almas como uma sentença implacável, transformando os campos dourados de trigo em uma paisagem árida e desoladora. Os primeiros sinais de escassez começaram a corroer as esperanças de Rafael, que via sua terra, seu maior tesouro, definhar sob o sol impiedoso. A cada dia, o horizonte antes generoso se convertia em um deserto de promessas desfeitas, fazendo crescer uma angústia profunda que se infiltrava em cada pensamento, cada gesto. Os impactos da seca eram devastadores. As plantas que antes prometiam uma colheita generosa murchavam, seus caules quebradiços como ossos secos, revelando a crueldade de uma natureza imprevisível. Rafael observava cada palmo de terra com uma mistura de dor e determinação, sentindo o peso de sustentar não apenas sua família, mas toda uma comunidade que dependia daquele cultivo para sobreviver. Clara, sua esposa, tentava manter a esperança acesa. Seus olhos, antes brilhantes, agora refletiam uma preocupação silenciosa que permeava cada refeição, cada conversa familiar. Os filhos Pedro e João percebiam a tensão, e mesmo em sua juventude, compreendiam que algo grave ameaçava o equilíbrio de seus sonhos. As economias da família se esgotavam rapidamente. O dinheiro guardado em anos de trabalho árduo começava a minguar, transformando-se em poucas moedas que mal cobriam as necessidades básicas. Rafael sentia o peso de cada decisão.
consciente de que cada centavo poderia significar a diferença entre a sobrevivência e o completo desamparo. A pressão financeira era como uma sombra constante, seguindo Rafael em cada movimento. Suas noites eram repletas de cálculos silenciosos, buscando alternativas, imaginando saídas que parecessem impossíveis. A terra, antes sua maior aliada, agora parecia uma adversária implacável, desafiando sua resiliência e sua fé. A comunidade também sofria. Os vizinhos, antes unidos pela solidariedade, começavam a demonstrar sinais de desespero. Conversas nos encontros casuais giravam em torno da seca, das colheitas perdidas, das dívidas crescentes. Rafael ouvia cada relato como se fossem feridas abertas em seu próprio coração, sentindo a responsabilidade de encontrar uma solução que pudesse salvar não apenas sua família, mas todos aqueles que compartilhavam aquele território. Naquele momento crucial, Rafael compreendia que precisaria fazer algo extraordinário. Sua vida de lavrador, baseada em trabalho honesto e esperança inabalável, seria testada como nunca antes. A seca não era apenas um desafio natural, mas uma provação que colocaria à prova sua integridade, sua fé e sua capacidade de superar adversidades aparentemente intransponíveis. A decisão estava próxima. Rafael sabia que escolhas difíceis seriam inevitáveis e que o destino de sua família dependeria de sua coragem e sabedoria para navegar por aqueles tempos de provação. O silêncio da tarde parecia carregar a expectativa de uma transformação, um momento que poderia mudar completamente o curso de sua existência. Na tarde sombria em que o destino de Rafael se entrelaçaria com o extraordinário, um viajante misterioso surgiu nos campos desgastados pela seca, trazendo consigo um ar de enigma e tentação. Seus passos eram silenciosos, quase etéreos, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que desafiava a compreensão humana. Rafael, absorto em seus pensamentos sobre a terra árida e os desafios que enfrentava, inicialmente não percebeu a presença do estranho. Seus olhos, cansados mas determinados, continuavam examinando os campos ressequidos, buscando algum sinal de esperança em meio à desolação. Quando finalmente notou o viajante, Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo propriamente dito, mas uma sensação profunda de que algo transcendental estava prestes a acontecer. O homem vestia roupas escuras que pareciam absorver a luz ao redor, criando uma aura de mistério e sedução. "Sei das suas dificuldades, Rafael", disse o viajante, sua voz suave como um sussurro, mas penetrante como um sussurro no silêncio. "Conheço cada lágrima derramada, cada esperança frustrada. Venho oferecer uma solução para seus problemas." Rafael permaneceu em silêncio, seu olhar alternando entre o rosto do estranho e os campos devastados. Sabia que aquele momento poderia mudar completamente o curso de sua vida. A proposta que estava prestes a ouvir carregava o peso de uma decisão que ultrapassava os limites da razão humana. O viajante continuou, seus olhos brilhando com uma promessa sedutora. "Posso garantir colheitas abundantes, riqueza para sua família e prosperidade para toda a aldeia. Tudo o que precisa fazer é concordar com um pequeno acordo." Naquele instante, Rafael compreendeu que o verdadeiro desafio não estava na oferta em si, mas na escolha moral que teria que fazer. Sua alma lutava entre a necessidade prática de salvar sua família e os princípios éticos que o haviam guiado durante toda a vida. A proposta pairava no ar como uma névoa espessa, carregada de possibilidades e consequências. Rafael sentia o peso de cada segundo, consciente de que sua decisão não afetaria apenas a si, mas todos aqueles que dependiam de sua integridade e coragem. O viajante esperava, imóvel como uma estátua, seus olhos fixos em Rafael, penetrando sua alma e revelando os medos mais profundos do lavrador. Era um momento de provação, onde o destino parecia suspenso entre a tentação e a virtude. Rafael respirou fundo, sentindo o peso do universo em seus ombros. Sabia que sua escolha seria o verdadeiro teste de seu caráter, algo que transcendia a simples sobrevivência material e tocava as mais profundas camadas de sua existência humana. Quando o sol começava a se pôr, deixando o Vale das Almas mergulhado em tons de âmbar e sombras longas, um estranho viajante surgiu no caminho de Rafael. Seus passos eram lentos, quase etéreos, e seus olhos pareciam carregar segredos ancestrais que ultrapassavam a compreensão humana.
O viajante vestia uma capa escura que dançava com a brisa do entardecer, e sua presença era simultaneamente sedutora e ameaçadora. Seus olhos, de um tom indefinível entre o negro e o vermelho, fixaram-se em Rafael com uma intensidade que fazia o lavrador sentir um arrepio percorrer sua espinha. "Conheço suas dificuldades", disse o estranho, sua voz suave como seda, mas carregada de uma promessa que parecia ressoar além das palavras. "A seca devora suas esperanças, consome seus sonhos, mas eu posso mudar tudo isso." Rafael hesitou, sentindo o peso de cada palavra. Sabia que aquela proposta não era comum, não era natural. Algo naquele encontro transcendia a realidade simples de sua existência de lavrador. O viajante continuou, seus olhos brilhando com uma luz quase sobrenatural. "Posso trazer chuva para seus campos, fazer suas plantações crescerem como nunca antes. Riqueza, abundância, fartura, tudo o que você sempre sonhou. O preço? Apenas sua alma." A proposta pairava no ar como um desafio, como uma tentação que confrontava todos os princípios de Rafael. Sua alma, aquilo que o definia, que o conectava com sua família, com sua terra, com suas crenças mais profundas. Como poderia algo tão precioso ser barganhado por prosperidade material? Os pensamentos de Rafael flutuavam entre a necessidade urgente e sua integridade moral. A seca havia consumido não apenas suas plantações, mas também suas esperanças. Cada centavo economizado estava se esgotando, e o futuro de seus filhos parecia mergulhado em incertezas. O viajante permanecia imóvel, observando cada nuance de expressão no rosto de Rafael. Sua presença era como uma sombra que pairava entre o real e o místico, desafiando as compreensões tradicionais de bem e mal, de sacrifício e ganho. "Reflita", disse o estranho. "Nem todos têm a coragem de fazer o que é necessário. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que às vezes precisamos atravessar fronteiras para proteger aquilo que amamos." Rafael sentiu seu coração disparar. A proposta o confrontava não apenas com uma decisão financeira, mas com um dilema moral que tocava as raízes mais profundas de sua existência. Sua alma estava em jogo, e o preço era a salvação de tudo que amava. O silêncio entre eles era denso, carregado de expectativas, de possibilidades que poderiam transformar completamente o destino daquela família. Rafael sabia que sua escolha naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas o legado que deixaria para seus filhos. A união dos agricultores tornava-se a única esperança contra a seca implacável que devastava o Vale das Almas. Rafael, compreendendo que a solidariedade seria sua maior força, convocou uma reunião crucial na pequena igreja local, onde os lavradores partilhariam suas angústias e buscariam soluções coletivas. Reunidos sob o teto de madeira antiga, os agricultores trocavam olhares de preocupação, mas também de determinação. Rafael, com sua voz firme e compassiva, propôs um mutirão para desenvolver técnicas alternativas de irrigação e cultivo. Cada agricultor seria responsável por compartilhar conhecimentos e recursos, transformando a escassez em oportunidade de crescimento conjunto. Os homens e mulheres discutiram estratégias inovadoras, cavaram poços mais profundos, construíram pequenos reservatórios para captar a pouca água disponível e trocaram sementes mais resistentes à seca. Pedro e João, filhos de Rafael, auxiliavam entusiasmadamente, aprendendo que a verdadeira riqueza estava na união e no conhecimento compartilhado. Clara preparava alimentos para os trabalhadores, seu gesto de amor alimentando não apenas os corpos, mas também os espíritos daquela comunidade resiliente. Cada pão compartilhado, cada ferramenta trocada, cada conselho dado representava um ato de esperança contra a adversidade. As primeiras técnicas começaram a mostrar resultados discretos. Pequenas áreas antes completamente áridas começaram a esboçar sinais de vida. As plantas, frágeis, revelavam uma força inesperada, como se absorvessem a determinação daqueles agricultores que se recusavam a desistir. Rafael observava cada progresso com um misto de emoção e cautela. Sabia que o caminho seria longo e desafiador, mas a cada dia via crescer não apenas as plantas, mas a confiança de sua comunidade. Os olhares antes carregados de desespero agora brilhavam com uma luz de esperança renovada. Os dias seguintes foram de trabalho árduo e colaboração intensa.
Os agricultores desenvolveram sistemas de irrigação rudimentares, mas eficientes. Trocavam informações sobre técnicas de conservação do solo, protegendo cada palmo de terra com o mesmo cuidado com que protegeriam seus próprios filhos. A jornada não seria fácil. A seca continuava desafiando cada esforço, cada gota de suor derramada nos campos. Mas algo importante havia mudado. A comunidade descobrira que sua força estava na união, na capacidade de superar juntos os desafios que pareciam intransponíveis. Rafael sentia-se transformado. Não era mais apenas um lavrador lutando sozinho contra a natureza, mas o líder de uma comunidade que descobria seu poder coletivo. Cada amanhecer trazia não apenas a esperança de uma colheita, mas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. A luta contra a seca tornara-se mais do que uma batalha pela sobrevivência. Era uma jornada de resiliência, amor e esperança, onde cada agricultor contribuía com sua parte para reescrever o destino daquelas terras aparentemente condenadas. A noite descia sobre o Vale das Almas, pintando o céu com tons de chumbo e mistério. Rafael sentia o peso de sua decisão como se carregasse o mundo em seus ombros. O estranho viajante permanecia diante dele, seus olhos ardentes como brasas, desafiando cada princípio moral que o lavrador construíra ao longo da vida. Sua alma por prosperidade, murmurou o viajante, sua voz um sussurro que parecia atravessar o tempo. Rafael respirou fundo, sentindo o suor escorrer por seu rosto marcado pelo sol e pelas preocupações. Os campos áridos ao redor pareciam sussurrar seus próprios lamentos, testemunhas silenciosas daquele momento crucial. A proposta era tentadora, como o mel, e venenosa, como a mais mortal das serpentes. Rafael pensava em Clara, em Pedro e João, nos olhos esperançosos de sua família, que dependiam única e exclusivamente dele. Cada centavo economizado havia se consumido, cada esperança de colheita se transformara em pó sob o sol implacável. O viajante não pressionava, apenas observava. Sua presença era um convite silencioso à tentação, um desafio aos limites da integridade humana. Rafael sentia que aquela decisão ultrapassava os limites de uma simples escolha financeira. Era um confronto direto com sua própria essência, com os valores que o definiam como homem, como pai, como ser humano. Pense bem, disse o estranho. Um único gesto pode transformar tudo. Suas terras ressecadas voltarão a ser férteis. Seus filhos terão fartura. Sua esposa não mais conhecerá as lágrimas da escassez. As palavras dançavam no ar como promessas sedutoras, cada sílaba carregada de um poder quase hipnótico. Rafael fechou os olhos. Via mentalmente sua família definhar, via os campos cada vez mais áridos, via o futuro se consumindo como cinzas. Mas também via sua alma, aquela parte intocável que carregava sua dignidade, seus princípios, sua honra. Como poderia entregar algo tão precioso? O confronto interno era uma batalha silenciosa. De um lado, as necessidades práticas, a sobrevivência imediata. Do outro, valores construídos ao longo de uma vida de trabalho honesto. Rafael compreendia que aquela escolha definiria não apenas seu destino, mas o legado que deixaria para seus filhos. O viajante permanecia imóvel, sua presença um desafio constante. Seus olhos, ora negros como a noite, ora vermelhos como brasas, pareciam ler cada pensamento, cada hesitação de Rafael. Era um momento de provação, onde a tentação sussurrava promessas tentadoras ao ouvido da esperança. Minha alma não está à venda, respondeu Rafael finalmente, sua voz firme como um trovão, quebrando o silêncio tenso. Nossa força não vem de pactos com sombras, mas da união, da esperança, do trabalho conjunto. Naquele instante, algo extraordinário começou a acontecer. O céu, antes cinzento e árido, começou a se transformar. Nuvens carregadas se formavam, trazendo a promessa de chuva, de renovação, de milagre. Na tarde em que a esperança parecia se esgotar, um milagre inexplicável transformou o Vale das Almas. As primeiras gotas de chuva caíram suaves e generosas, como se a própria terra celebrasse a vitória de Rafael contra a tentação e o desespero. Os campos áridos, antes ressecados e cinzentos, começaram a despertar, bebendo cada gota como se fossem criaturas sedentas, ressuscitando após um longo martírio. Rafael observava o fenômeno com lágrimas nos olhos, sentindo que algo maior, que sua compreensão humana estava acontecendo. A chuva não era apenas água, mas uma bênção,
uma resposta silenciosa à sua integridade e fé inabalável. Cada pingo que tocava a terra parecia carregar consigo a redenção de toda uma comunidade que havia resistido bravamente à adversidade. Clara, sua esposa, saiu da casa com as mãos abertas, deixando que as gotas tocassem sua pele como uma carícia divina. Seus filhos, Pedro e João, corriam pelos campos molhados, gritando de alegria, seus risos misturando-se ao som ritmado da chuva. A alegria era coletiva, um sentimento que ultrapassava os limites de uma única família e contagiava toda a aldeia. Os vizinhos, antes abatidos pela seca, começaram a sair de suas casas. Homens, mulheres e crianças se abraçavam, celebrando aquele momento que parecia um milagre. Rafael era o centro daquelas comemorações, não por qualquer ato heróico específico, mas pela esperança que havia mantido viva durante todo aquele período difícil. As plantas, antes murchas e amareladas, começavam a ganhar nova vida. Os campos de trigo, que pareciam condenados, erguiam-se novamente, dourados e promissores. Era como se a própria terra reconhecesse a vitória da honestidade contra a tentação, da união contra o desespero individual. Naquele momento, Rafael compreendia que sua verdadeira riqueza nunca esteve nos bens materiais ou em promessas tentadoras, mas na força de sua família, na união de sua comunidade e na fé que o manteve firme mesmo nos momentos mais difíceis. A chuva era mais que água, era a prova concreta de que a esperança, quando cultivada com amor e integridade, sempre encontra seu caminho. A noite caiu sobre o Vale das Almas, agora transformado. A terra úmida exalava um perfume de renovação, e as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, como se celebrassem aquela vitória silenciosa. Rafael, sentado à mesa com sua família, olhou para Clara e seus filhos, sentindo que naquele momento haviam conquistado muito mais que uma colheita. Haviam preservado sua dignidade, sua alma e sua esperança. O milagre não estava na chuva, repentina, mas na capacidade humana de resistir, de acreditar e de escolher o caminho correto, mesmo quando todas as outras opções parecem mais tentadoras. Rafael havia provado que a verdadeira riqueza não se compra, não se negocia. Ela se conquista com amor, trabalho e integridade. No epílogo final, Rafael contempla a jornada percorrida, compreendendo que sua verdadeira riqueza nunca esteve nos bens materiais, mas na força da comunidade, no amor familiar e na integridade. O milagre não foi apenas a chuva que revigorou os campos, mas a transformação interior que demonstrou que a esperança e a união superam qualquer adversidade, inspirando gerações com sua sabedoria silenciosa e resiliente.